E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai terminar o tema de movimento circular, tá? E um exemplo importante de movimento circular, ou aproximadamente circular, é a órbita da Lua em volta da Terra. A gente pode aproximadamente calcular o tempo t em que a Lua leva para completar um círculo em volta da Terra, né? Um cálculo de grande importância nos primeiros sistemas de calendários lunares, que se tornou a base do nosso sistema atual, né? E denotar a distância, a gente vai denotar a distância da Lua ao centro da Terra como sendo R índice TL, distância da Lua até o centro da Terra. A Lua se move, né, em uma órbita quase circular. Então a gente vai tomar a velocidade angular dela como sendo 2π sobre t, tá? E ela, né, vai ser a velocidade que ela vai estar rotacionando ao redor da Terra, né? A gente vai agora tentar entender qual que é a aceleração que está sendo atraída. No caso, o componente radial da aceleração, ou aceleração centrípeta, vai ser dado pela seguinte equação. AR é igual a menos 4π quadrado vezes a distância da Terra à Lua dividido pelo período ao quadrado. Ok? De acordo com a segunda lei de Newton, tem que haver uma força centrípeta, né, agindo na Terra na direção do centro da Terra, né, para manter essa rotação ativa, né? Então, se a gente pegar a lei da gravitação universal de Newton, né, ela vai descrever a força gravitacional entre dois corpos, 1 e 2, né, com massa m1 e m2, respectivamente. A gente já viu isso, tá? Lembrando que essa força ela é uma força radial, ou seja, ela sempre aponta ao longo de uma reta radial, né, que conecta as massas, e a magnitude é proporcional ao inverso do quadrado da distância que separa os corpos, né? Então a força do objeto 2 sobre uma interação gravitacional entre entre o corpo 1 e ele é dada pela fórmula da gravitação universal, né? Força que age em força que é causada por causa do objeto 2, causada pelo objeto 1 no objeto 2, ela vai ser igual a menos G M1 M2 dividido pela distância entre o objeto 1 e 2 ao quadrado. Ok? Isso apontando no sentido do versor radial, né? Botando nesse sentido. Aí no caso, né, R2 é a distância entre os dois corpos e R12 vai ser o vetor unitário localizado na posição do objeto 2 e apontando para o objeto 1. Tá? Lembrando que a constante da gravitação universal é G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, se a gente for lembrar, né, como é que vai ser o sentido das forças, né, atuando no sistema com dois corpos, vai ser tem lá o meu planetinha,
para o outro planetinha. Aí esse primeiro planeta tem massa M1, esse segundo planeta tem massa M2. Se a gente considerar um ponto qualquer como sendo origem, esse planeta está numa posição R1, esse planeta aqui está na posição R2. Então esse cara aqui é R1, esse cara aqui é R2. E aqui, quem que vai ser o vetor distância? Vai ter um vetor que sai daqui e vem até aqui, que é propriamente o vetor R12, né? Esse cara é o vetor R12, que é quem? É o vetor R2 menos o vetor R1. Ok? E as forças, né? As forças vão atuar no sentido de atração, né? Então, uma para cá, uma para cá. Essa é a força causada pelo objeto 2 no objeto 1. E essa é a força causada pelo objeto 1 no objeto 2. Ok? E o sentido radial, né? O versor está apontando para cá. Então esse cara aqui é o versor 1, 2. Ok? Tudo isso a gente já viu, né? O Newton ele percebeu que havia algumas outras questões envolvidas. Primeiro, né? Por que a massa da Terra age se ela não está, se ela age em todos os lugares, né? Como uma força central, né? Essa é a primeira questão, né? Que a gente pode levantar quando a gente estiver tratando sobre gravitação, né? Ou em outras palavras, né? Para ficar mais fácil, né? Por que a massa da Terra deveria agir como se estivesse toda colocada no centro? Por que ela é o centro de atração no sistema, né? O Newton ele mostrou, né, que para uma esfera perfeita com distribuição uniforme de massa, toda a massa pode ser assumida como sendo localizada no centro dessa esfera. A gente vai assumir para os nossos cálculos de agora, né, que a Terra e a Lua são esferas perfeitas com distribuição uniforme de massa, tá? Justamente que a gente sabe que na verdade não é, né? A Terra é um geóide, a Lua também ela tem um formato de geóide, mas as aproximações para esses sistemas esféricos são muito bons, são muito boas as aproximações, então e facilita os cálculos, né? Então é isso que a gente vai assumir a partir de agora. A segunda coisa é que essa força gravitacional entre a Terra e a Lua, é uma pergunta, né? Ela forma um par ação e reação da terceira lei? Quando o Newton explicou pela primeira vez o movimento da Lua, em 1666, ele ainda não havia formulado a terceira lei, tá? Que explicava o longo atraso da publicação do Principia, né? A ligação entre o conceito da força e o conceito de um par de forças ação e reação foi a última peça necessária para resolver o quebra-cabeça do efeito da gravidade nas órbitas planetárias. Uma vez que o Newton ele percebe que a força gravitacional entre quaisquer dois corpos forma um par ação e reação e satisfaz tanto a lei universal da gravitação, né, quanto a sua recém-formulada terceira lei, ele é capaz de resolver o mais antigo e mais importante problema de física do seu tempo, que é o problema do movimento dos planetas. Foi justamente, né, um problema que fascinou os físicos
né, por anos, né? A gente, se pegar os primeiros filósofos gregos que tentavam entender a parte da physis, né? Era uma questão recorrente, era conseguir prever e entender o movimento dos planetas, né? Então, finalmente o Newton consegue, pela primeira vez, tratar dessa questão, ok? Então, o teste para a lei da gravitação universal vai ser realizado através das observações experimentais do movimento de planetas, né? Que acaba sendo um sucesso, né? Um sucesso. Por quase 200 anos, a lei da gravitação universal do Newton, ela teve em excelente acordo com as observações, tá? Sinal de física mais complicada pela frente, vai vir a primeira discrepância, que vai ocorrer quando a gente vai observar Mercúrio e ver que existe um ligeiro desvio no movimento de Mercúrio. Isso que foi verificado em 1882, que a lei de gravitação universal não explicava. Então, a previsão desse desvio, ele foi teve primeiro sucesso na teoria da relatividade geral do Einstein, formulada em 1915. A gente vai aplicar aqui então a lei da gravitação universal para calcular o período da órbita da Lua ao redor da Terra. A massa da Lua, vou colocar aqui a massa da Lua, vou chamar a massa da Lua de M1. Então, a massa da Lua vai ser de 7,36 vezes 10 a 22 kg. E a massa da Terra vai ser de 5,98 vezes 10 a 24 kg. Ok? A distância da Terra até a Lua, ela vai ser dada por 3,82 vezes 10 a oitava metros. Então, né, como que vai ser o diagrama de forças desse sistema? O diagrama de forças desse sistema vai ser a Terra mais pesada, né? Então essa aqui é a Terra. A Lua mais levinha. Tá? A direção do versor é radial, né? Então a gente tem um versor radial para cá. Esse cara, então, é o R chapéu. E a Lua vai sentir uma gravitação na Terra. Obviamente a Terra vai sentir uma na Lua também, mas a princípio o nosso interesse é calcular só a Lua. Então, então a força vai sentir uma força de gravitação da Terra. Essa força gravitacional. E, bom, e a Lua, e eles estão separados a uma distância R, né? Ok? Então, essa é o diagrama de forças na Lua. Tá? Então, a segunda lei de Newton do movimento, que vem da direção radial, se torna, primeiro, qual força que está agindo nesse sistema? A força que está agindo nesse sistema é a força gravitacional. Qual que é a equação para o módulo da força gravitacional? Menos G M1 M2 sobre RTL quadrado. E isso é igual a massa da Lua,
né, vezes a aceleração. Que é a aceleração? A aceleração radial, que é essa aqui. Então, isso é vezes é igual a massa vezes menos, então vou colocar um menos aqui na frente, tá? Menos 4π quadrado, né? Vezes o raio, a distância, né, da Terra até a Lua. Isso dividido pelo período de rotação ao quadrado, ok? A gente pode agora resolver essa equação para o período, né, da órbita. A gente consegue isolar o t nesse sistema. E se a gente isolar, a gente vai ter que o período da órbita da Lua vai ser dado por raiz de 4π quadrado vezes a distância da Terra até a Lua ao quadrado, ao cubo, quer dizer, ao cubo, dividido por pela massa, pela constante, né, vezes a massa da Terra, tá? Então, se a gente substituir com os valores dados, né, para o raio da órbita, massa e da Terra e a constante gravitacional, o período da órbita vai ser dado por t igual. Eu vou pôr a raiz por último, tá? Para eu saber. Vou colocar o denominador primeiro para eu saber mais ou menos o tamanho da fração. Então, G é 6,67 vezes 10 a menos 11, né? Então, é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado quilograma por quilograma ao quadrado, tá? Quilograma. Então, depois a massa da Terra. A massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas. Então, vezes 5,28 vezes 10 a 24 quilogramas. Ok? No numerador, eu tenho 4π vezes o raio, a distância, né? Vezes 3,82 vezes 10 a oitava metros, isso ao cubo. E aí, eu já jogo, e a raiz disso aqui é o período. Se a gente for fazer essa conta aí, a gente vai ter como resultado que o período de rotação vai dar de 2,35 vezes 10 a sexta segundos, tá? Esse período, né? Aí a gente quer saber em quanto tempo isso é em dias, né? Esse período em dias vai ser... A gente vai ter que aplicar um fator de conversão, então 2,35 vezes 10 a sexta segundos. O fator de correção é em um dia. Em um dia, nós temos 8,64 vezes 10 a quarta segundos. Então, o nosso resultado final vai dar 27,2 dias. Tá? Esse período vai ser chamado de mês sideral, porque ele é o tempo que leva para a Lua retornar a uma dada posição com relação às estrelas, tá? Então, ela é a referência, tá bom? E, bom, dá para notar que os nossos meses, né, eles são muito próximos do cálculo que a gente encontra para o mês sideral, né? Os nossos meses de calendário vão ser muito próximos. O tempo real, né, entre as luas cheias, chamada de mês sinódico,
que é o período médio da revolução da Lua em relação à Terra, é de 29,53 dias, tá? É o real. Ele pode variar entre 29,27 e 29,83 dias, que é maior que o mês sideral, porque a Lua está viajando ao redor do Sol. Então, para a próxima Lua cheia, a Lua deve viajar um pouco mais do que um círculo completo ao redor da Terra, para estar do outro lado da Terra em relação ao Sol. Então, o problema é que o real é que a Terra também está andando, né? O sistema Terra-Lua também está rotacionando em relação ao Sol. Então tem que ter uma correção. Aí o valor real então vai ser um pouquinho maior por causa dessa correção, que é pela rotação do sistema, né? Uma vez que o referencial do mês vai ser como a Lua vai estar em relação às estrelas, né? Então tem essa correção. E aí, bom, se a ideia, né, é que se a gente tiver um sistema Sol, a gente tem aqui o Sol, eu tenho a Terra e eu tenho a Lua. Então por aqui eu tenho, essa é a rota, né, das duas. Tá? Aqui a gente tem esse sistema, Sol, Terra, Lua. Então, deixa eu indicar, né? Sol, Terra, Lua. Quando a Lua voltar na mesma posição em relação à Terra, né, a Terra vai ter rodado um pouco, né? Então, quando a Lua for voltar, a gente vai ter agora a Terra aqui, né, e a Lua aqui. O problema é que a Terra rotacionou, né? Então a Terra andou para cá, ela caminhou por um ângulo θ, e a Lua, a gente vai ter que olhar a Lua, ela vai estar nessa posição. O que a gente calculou agora não é a Lua nessa posição. O que a gente calculou agora é a Lua aqui, essa posição que é paralela a esse eixo de baixo, tá? Então, o nosso cálculo que a gente fez é para a Lua aqui, né? Só que a questão é que, como a Terra rotaciona, ela não vai estar, a gente não vai olhar para ela do mesmo jeito quando ela estiver aqui. A gente vai ter que adicionar mais um tempo de rotação de órbita para a situação correta, tá? Então, para o tempo real, né, para duas luas cheias consecutivas, vou chamar esse tempo real de T1. Vai ser o tempo que a gente calculou, mais um ΔT, que é a variação para ela percorrer esse intervalo aqui, tá? Então, onde ΔT é aproximadamente T sobre 12, e veja que curioso, nós temos 12 meses em um ano, né? Em um ano não, Deus me livre. 12 meses em um ano. Isso dá aproximadamente
2,3 dias. Tá? Então, o T1 calculado, se a gente calcular o T1, vai dar 2,20, vai dar aproximadamente 29,5 dias. Que é bem mais perto do resultado real, né? O resultado real não é exato, né? Porque depende da aproximação da Terra em relação ao Sol. Mas a gente viu que ele varia entre 29,27 e 29,83. A média é 29,53. A gente encontrou 29,5, então tá ótimo. Tá ótimo o nosso resultado. E a primeira coisa que a gente vai notar para a situação é que o período ele não depende da massa da Lua, né? O período ele depende só da massa da Terra e da distância entre os dois, né? E aí a gente pode notar que o quadrado do período é proporcional ao cubo da distância, né, entre a Terra e a Lua. Portanto, a equação quadrática para o período é t quadrado, é só tirar essa raiz, né? Então fica 4π quadrado r ao cubo gm2. Então 4π quadrado r ao cubo dividido por g m2. Ok? E isso, né, esse é um exemplo da terceira lei de Kepler, tá? De que o Newton ele vai confirmar, né, vai ajudar a aumentar o corpo de evidência, né? Essa confirmação, né, é uma evidência convincente de que a lei da gravitação universal de Newton ele tem uma descrição matemática correta da lei de forças gravitacionais. Então, a gente consegue derivar a terceira lei de Kepler, que ela é conhecida bem mais tempo, né? A partir disso aí, né? Da lei de gravitação. Então, mas ela explica a descrição das forças de lei gravitacional, mas ela ainda não explica o que causa a gravidade, tá? Explica como ela funciona, mas não explica o que causa a gravidade. Então eu vou fazer alguns exemplos, tá? Agora eu vou fazer uma bateria de exemplos para tentar consolidar, tá, o que a gente tentou até aqui. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. É um exemplo de que a gente tem uma... Exemplo 1. A gente tem um satélite geoestacionário e ele está rotacionando ao redor da Terra, né? Uma vez a cada 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é o dia sideral, tá? Mais curto que da lua nova à lua nova em relação ao dia solar, que tem 24 horas, né? Então, a sua posição ela parece estar estacionária, porque conforme a Terra roda, ele roda no mesmo jeito, tá? Então, com relação ao nosso solo da Terra, o satélite é estacionário. A massa da Terra, né? A gente já sabe. Vou reescrever. A massa da Terra. A massa da Terra é de 5,98 vezes 10. Opa. Vezes 10 é 24 kg. Tá. Essa aqui é a massa da Terra. O raio médio da Terra o raio... Eu não estou achando. Achei. O raio médio da Terra é de 6,37 vezes 10 a sexta metros, tá? A constante de gravitação universal 6,67
vezes 10 a 11, menos 11, né? Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Tá? A pergunta é qual é o raio da órbita de um satélite geoestacionário, tá? Aproximadamente quanto raios da Terra de distância, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: o movimento do satélite pode ser modelado como um movimento circular uniforme, tá? A força gravitacional entre a Terra e o satélite mantém o satélite se movendo em um círculo. Então, se a gente for fazer um esquema, a gente vai ter uma órbita, que é a órbita do satélite. Lá no meio, a gente tem a Terra. Tá? Não tá muito no meio, né? Acho que agora tá, né? Tá melhor, pelo menos. E a Terra, ela tem... a Terra tem... O tamanho dela não é desprezível, né? Então ela tem um raio. Tá? Então a gente tem aqui... Isso aqui é a Terra. E a uma distância lá do centro da Terra... menor, a uma distância do centro da Terra, a gente tem o satélite. Então, esse aqui é a distância do satélite, tá? É o raio do satélite. Então, esse cara aqui é o satélite, tá? E o versor, né? O versor desse satélite, ele vai apontar no sentido radial, né? Então, o versor é radial. Então, esse cara aqui é o R chapéu, tá? Então, a aceleração do satélite, ela vai ser direcionada para o centro do círculo, né? Que é contrário, né? É a direção contrária ao versor radial. A gente vai escolher uma origem como sendo o centro da Terra, tá? E o vetor unitário R chapéu vai ser então no sentido radial normal. Essa escolha de coordenadas faz sentido, né, nesse problema, uma vez que a direção da aceleração ela tá ao longo da direção radial, né? Se a gente chamar de R o vetor posição do satélite, né, é esse RS, a magnitude desse R, que é o RS que a gente fez, é a distância do satélite ao centro da Terra. Então, o raio dessa órbita circular é esse RS. Se ômega é a velocidade angular do satélite e o período é 2π sobre ômega, então a aceleração é diretamente, né? Ela aponta diretamente, na verdade inversamente, no sentido de R, mas ela é proporcional a RS ômega quadrado. Então, a aceleração ela tem a forma A, ela aponta para dentro, né? Então ela é negativa, RS ômega quadrado. Isso no sentido radial, tá? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton para o componente radial do satélite, né? A única força nessa direção vai ser a força gravitacional, né? A força
Então, se a gente aplicar a força, a gente tem a seguinte igualdade. A gente tem que a força gravitacional vai ser igual a menos a massa do satélite vezes a aceleração, que é esse componente, né? Então, vezes ômega quadrado, RS é chapéu, tá? A gente conhece a fórmula para força gravitacional. Então, isso implica que menos G, m da Terra, m do satélite, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, né? No sentido radial, é igual a menos ms ômega quadrado rs no sentido radial, ok? Bom, então a gente tem uma equação que ela é dependente só de componentes radiais. Então a gente não precisa mais trabalhar com vetores, né? A gente vai trabalhar só com o módulo deles. Então a gente tem GMT, ms sobre rs ao quadrado igual a menos ms ômega quadrado rs e só. Ok? Se a gente resolver para o raio da órbita, né, do satélite, a gente consegue isolar e a gente vai ter que o raio do satélite é igual a constante gravitacional dividido, não, vezes a massa do satélite dividido por ômega quadrado e a raiz cúbica, né? Então, o período T do satélite, tá? Da órbita do satélite em segundos é 86.164 segundos, tá? Eu vou colocar lá em cima também como uma informação adicional, era o período que eu esqueci de passar. Então, T é igual a 23 horas, né? 23 horas, 3 horas, 56 minutos e 4 segundos. Tá? Isso em segundo é 86.164. Tá? Então, se a gente jogar aqui a fórmula para a velocidade angular é 2π sobre o período. Então vai ser 2π sobre 86.164 segundos. E aí, a gente vai ter que a velocidade angular é de 7.2921 vezes 10 a menos 5 segundo menos 1, ou rádio por segundo, né? Se a gente usar os valores agora de ômega, de G e ME,